Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley Carvalho, sou professor de Ciências e vamos estudar hoje as estruturas e órgãos vegetais, tá? Para uma turma de 8º ano, então vamos iniciar. Você sabe qual a função das flores? Flores são estruturas relacionadas à reprodução dessa espécie. Após o florescimento, a flor origina um fruto com um ou mais sementes. Cada uma delas, ao germinar, pode originar uma nova planta dessa mesma espécie, isto é, um novo indivíduo. Reparou que ao andar pela rua ou mesmo no quintal de sua casa, você encontra flores diferentes umas das outras, de cores variadas, de formatos variados, com tamanhos e formas totalmente diferentes umas das outras? Isso porque as espécies são diferentes. Mas você sabe o que todas elas têm em comum? As suas estruturas. E é nessa aula de hoje que vamos trabalhar as estruturas florais. Saber identificar qual é a parte masculina de uma flor, qual a parte feminina da flor, saber qual a função de cada uma dessas estruturas. Para isso, temos que entender o que significa essa palavra, hermafrodita. Bom, em se tratando de plantas, animais também, mas vamos focar nas plantas. São indivíduos que possuem os dois sexos, tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino. Nas flores, esses dois sexos na mesma flor, ele vai servir para ocorrer a autofecundação, né? Quando a mesma flor ela se autofecunda, né? Autofecundação, e ocorre também a reprodução cruzada, que é quando uma planta, um indivíduo fecunda um outro indivíduo. Mas isso cabe para a gente fazer em uma próxima aula. No momento, vamos só entender que as flores podem ser hermafroditas, ou seja, possuir os dois sexos. Isso vai servir para a gente entender toda a dinâmica do funcionamento da reprodução e das estruturas. Bom, então vamos lá. Partes que compõem uma flor. Quando você olha uma flor, por mais bonita que ela seja, por mais diferente que ela seja, ela vai ter essas estruturas. Às vezes fácil de se identificar, às vezes um pouco mais difícil por ser minúsculo, mas existem também estruturas muito grandes e que é de fácil visualização. Então vamos combinar o seguinte: próxima vez que você ver uma flor, tenta identificar alguma dessas estruturas que vamos ver a seguir. Vamos dividir aqui, começando a falar da parte masculina da flor. Vamos falar sobre os estames. O que é um estame? O estame, ele é o órgão masculino das plantas que produzem flores. Lembramos aqui que não é toda planta que produz flor, né? Se formos seguir a sequência evolutiva, nós temos as briófitas, pteridófitas, angiospermas, gimnospermas e angiospermas. Desculpe, vamos de novo. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Essas são os 4 grandes grupos que se dividem as plantas. É só nas angiospermas que vão ter o aparecimento de flores. Um estame é constituído por 3 partes: a antera, o conectivo e o filete. Então,
A antera é a parte superior do estame, onde fica armazenado os grãos de pólen. O conectivo é que vai ligar a antera ao filete, né? Vai fazer essa conexão, e o filete é essa estrutura de sustentação do estame. O conjunto de estames é chamado androceu. Então, uma planta ela não possui um estame apenas. Ela pode possuir vários, 3, 4, 10, 12 estames. O conjunto desses estames é chamado androceu. Aqui podemos ver melhor os estames e o filete. Mas vamos focar nessa imagem aqui, na parte feminina da flor, o carpelo. O que é carpelo? Bom, o carpelo ele é formado por 3 estruturas. O estigma, essa parte superior aqui, ó. Imagine isso aqui como uma garrafa, tá? Uma garrafa de água. O estigma é a boca dessa garrafa, tá? Essa estrutura aqui, ó, que seria o corpo da garrafa, é chamado de estilete. E aqui no fundo da garrafinha temos o ovário. O óvulo, né? O ovário fica dentro do óvulo. E é aqui que vai ocorrer a fecundação da planta. Da mesma forma como o androceu é o conjunto de estames, temos um nome específico para o conjunto de carpelo. Chama gineceu. O gineceu é o conjunto dos órgãos reprodutores femininos de uma flor. O conjunto dos pistilos engloba os carpelos, constituídos pelos estigmas, estiletes e ovários. Aqui podemos ver separadamente o androceu, né? Conjunto de estames. Estame é formado pela antera, filete e o conectivo. O gineceu, conjunto de carpelos. O carpelo é formado pelo quê? O estigma, o estilete e o ovário. Temos ainda como órgão de proteção das flores o periantro. Periantro ele é composto pela corola. O que é corola? Corola é o conjunto de pétalas. Então, uma pétala e o conjunto das pétalas nós damos o nome de corola. E temos também as sépalas. Geralmente são aquela parte verdinha das flores que protegem as pétalas. O conjunto de sépalas damos o nome de cálice, tá? Então, uma única estrutura chamamos de sépala e o conjunto dessas estruturas chamamos de cálice. Ela serve para proteger a flor. E a sustentação? Ela é sustentado pelo pecíolo, que é essa parte aqui que conecta a flor ao ramo. Temos o eixo floral e o nectário, que fica logo abaixo do óvulo. Então, pessoal, toda vez que vocês virem uma flor, quero que vocês olhem para ela com um olhar diferente, tá? Um olhar de quem já conheceu as estruturas, um olhar de quem já se interessa por cada estrutura e já sabe como que funciona cada uma delas. Tudo bem? Bons estudos e até a próxima!